Bom dia, amada igreja, sejam bem-vindos, vocês aqui, vocês que estão em casa. Estamos juntos para mais um dia nós cultuarmos e adorarmos o nosso Deus, juntos, levando as nossas vozes em adoração ao nosso Deus, ouvindo a sua palavra, teremos testemunhos. Que tal nós orarmos nesse momento para que o Senhor conduza essa reunião, conduza as nossas vidas nesse tempo e que abra também o seu coração, a sua mente, e Ele possa fazer morada. Deus bendito, Deus querido, louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. Como é bom estarmos mais um dia juntos, ó Pai, aqui nesse domingo, nessa manhã, Senhor Deus, tão fria aqui em São Paulo, ó Pai. Mas, Senhor Deus, é o Senhor que nos aquece, Senhor Deus. E também, Senhor Deus, a nossa comunhão. Tudo isso, Senhor Deus, é tão bom, Senhor Deus, nessa manhã, para estarmos juntos, ó Deus, cultuando e glorificando o Teu nome, Senhor Deus. Conduza, Senhor Deus, as nossas vidas, ó Pai. Senhor Deus, que o Senhor esteja com as pessoas que estão com seus corações, Senhor Deus, com problemas, com os corações, ó Deus, machucados, de alguma forma passando por algum problema, alguma privação. Queremos pedir, Senhor Deus, que agora tudo que for, Senhor Deus, cultuado a Ti, Senhor Deus, façamos entregando e ofertando a Ti. Senhor Deus, que esses corações também possam ser renovados e restaurados pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Jesus. Nós vamos começar esse dia adorando o Senhor e declarando que Ele é um Deus onipotente. Sabe o que é o Deus onipotente? É aquele que pode fazer tudo. Tudo está nas suas mãos e tudo está no seu controle e Ele consegue fazer tudo. E somente um Deus todo-poderoso pode fazer isso. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Olhos agora, onde você estiver, feche seus olhos e agradeça ao Deus onipotente, ao Deus que é poderoso para fazer todas as coisas. Bendito seja, Senhor Deus, nesse dia, Pai. Bendito seja o Teu nome, Senhor Deus.
Davi falava no Salmo número 15, que o Senhor é a porção da sua herança. Teu coração, outro bem não possuo além de ti. Senhor, tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Aleluia, Pai. Nada melhor do que buscar o nosso Deus cada dia, em cada momento. É na Tua presença, Senhor Deus, que nós somos fortalecidos, ó Pai. Em Tua presença sou fortalecido. Em Tua presença, Senhor meu Deus, em Tua presença, buscando Tua face, tocando pra graça, abrigado na rocha. Meus irmãos, é nessa paz que sentimos agora, cantando isso. Na presença de Deus nós sentimos e encontramos a paz verdadeira. Cuidado com aquilo que você enche teu coração, a sua mente. Busque Jesus. Busque Jesus. Busque a palavra do Senhor. Busque o conhecimento em Cristo. Quando Ele fala na nossa intimidade, no nosso quarto, não é para cumprirmos um dever, mas é para nos aproximarmos, para termos intimidade, para crescer na intimidade com Cristo. E não importa as circunstâncias, nós conseguimos adorar ao Senhor.
Que quando você está em Cristo, você é uma nova criatura. Quando você está em Cristo, o Senhor te fortalece. Louvado seja o Senhor. Buscamos ao Senhor. Busquemos ao Senhor. Esse é um tempo a qual nos envolvemos e sentimos essa paz. Mas essa paz tem que durar 24 horas do dia, 7 dias da semana, durante toda a sua vida. Basta você buscar e você vai encontrar o Senhor. Em tua presença sou fortalecido. Em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde quero estar, buscando tua face, tocando tua graça. Abrigado na rocha, em tua presença, ó Deus, eu quero ir onde as grandes águas não me afoguem e firmar meus pés na rocha. Quero me esconder onde o fogo ardente não me queime. Em tua presença, ó Deus, em tua presença sou fortalecido. Em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde quero estar, buscando tua face, tocando tua graça. Abrigado na rocha, em tua presença, ó Deus, quero me esconder onde as tempestades não me alcancem e teu sangue me protege. Eu quero estar toque em tua presença, ó Deus, em tua presença. Aleluia! Sou fortalecido em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença, tocando tua graça. Abrigado na rocha. Se você tem na sua casa algum cobertor, se você tem na sua casa algum agasalho, não deixa de trazer. É uma campanha de Guarulhos, é uma campanha em parceria com o Hospital da Criança e a Prefeitura de Guarulhos. E nós vamos poder abençoar muitas pessoas, porque o que está dentro de nós, a presença de Deus está dentro de nós. E essa presença é Jesus Cristo. Ela faz toda a diferença. Amém? Então, já pegaram, já separaram. Vamos orar então.
Bael, você pode vir aqui também, já para o seu testemunho. Já passou? Não pode passar, mas Bael pode subir aqui para o seu testemunho. O Bael já vai agradecer também pelas ofertas. Vem, Bael. O Bael vai agradecer primeiro pelas ofertas, depois ele tem um testemunho junto com a sua família. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento que a gente pode ofertar, Senhor. Colocar aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, a oportunidade de trabalho, a oportunidade de podermos, Senhor, com saúde, estar desempenhando, Senhor, nossas atividades e chegarmos até Ti, Senhor, com ofertas, com dízimos, Pai, e poder, Senhor, colocar diante de Ti, Pai, para que essas ofertas, esses dízimos possam ser utilizados, Senhor, da melhor forma possível, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, pensando sempre no Teu reino, pensando sempre no Teu governo, Pai, porque o Senhor é merecedor de tudo isso, Pai, e que nós só podemos estar aqui para Te honrar, Te glorificar, em nome de Jesus. Amém. Tira a máscara para ficar melhor. Fiz uma colinha aqui para poder lembrar, pelo menos. Bom dia, pessoal. Bom dia, irmãos. Com muita alegria que eu venho aqui para dar esse testemunho. Junto com minha família. Algo que Deus fez, que realmente trouxe um novo momento na minha vida. E quero dizer que eu estava um dia normal, uma sexta-feira normal, e eu lembro que até estava lá em Guararema, casa da minha sogra, e lá eu senti uma dorzinha de cabeça, e eu até pedi um remédio lá para minha cunhada, ela deu, dificilmente tem esse tipo de dor de cabeça, e tomei, voltei, depois voltamos para Guarulhos, e comecei a sentir umas dores mais fortes, e, bom, cheguei na terça-feira, de manhã, eu estava indo para o hospital, porque as dores estavam muito fortes, muito fortes. E a gente estava evitando, né? Todo mundo até o momento está evitando ir para o hospital, mas não teve jeito. Eu falei, vamos para o hospital, que é impossível. Fomos ao hospital, chegamos lá já pensando, né? Muita gente e tal. Graças a Deus chegamos lá, só tinha uma pessoa na nossa frente. Chegamos, já fomos atendidos, né? E passamos lá pela triagem, mas assim, a dor muito forte. Então aí Deus já agiu, que já fomos atendidos. Aí a moça lá, uma enfermeira, falou assim, não, ele está com muita dor. Já chamou outra pessoa, outro médico, falou, vamos atendê-lo, já atendeu, já fez um exame, uma tomografia. Aí já chamaram, me colocaram lá para tomar alguns remédios e não passava dor. Aí na tomografia o médico depois me chamou logo em seguida e falou, olha, uma coisa interessante aqui, a Laudis, né? Ela olhou e já detectou nessa primeira tomografia, coisa rara de acontecer, que você está com uma trombose, né? Cerebral, então você vai ficar internado aqui. E aí ela fez, vamos fazer uma segunda de contraste, né? Uma tomografia de contraste.
uma tomografia cerebral, e aí foi confirmado realmente, né? E aí viram, né, o problema muito grave, e eu fiquei internado, mas a dor não passava, e até com morfina dava aliviada, por coisa de 20 minutos depois já voltava, né, e não passava aquela dor, e foi com muita oração, e depois o tratamento, depois de 2 dias foi diminuindo. Eu sei que não foi fácil, foi um momento muito difícil. E a Vânia ali do meu lado, me ajudando, cuidando. Bom, não dá para contar tudo, né? Senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Mas eu sei que hoje, né? Uma pessoa normal, vocês estão sentados, a pressão craniana de vocês aqui é em torno de... intracraniana de vocês aqui é em torno de 20, né? Tem uma unidade lá que se fala, em torno de 20. A minha estava, depois de 2 dias tratada, estava 76, né? Então, uma coisa absurda. E eu fui tratando, né? E podia ter causado vários problemas, cegueira, podia ter causado vários e vários problemas, né? Problemas motores, né? Sangramento cerebral e vários. Graças a Deus não aconteceu nada. Glória a Deus. Graças a Deus, Glória nenhuma a Deus. sequela tive. É obra de Deus, obra realmente de Deus. E fiquei lá 8 dias internado, saí. E depois voltamos para casa, bem melhor, né? Já, versão melhor. E para casa e começamos a sentir um pouquinho, né, uns incômodos, né? A Vânia estava meio ruimzinha também. Daí vamos fazer um teste de Covid, né? Fizemos um teste de Covid, a gente estava com Covid. Né? Aí a Elisa, só a Elisa aqui não pegou, né? Ficou. Daí cada um ficou um canto da casa, né? Por 14 dias lá, isolado. E graças a Deus conseguimos, foi lógico, todo mundo que passa por Covid, né, difícil, né, uma situação, né, que não é nada agradável, né, mas graças a Deus não foi nada assim também que nós tivemos que correr para o hospital. Perdemos paladar, perdemos olfato, essas coisas, tudo, mas, né, conseguimos levar. A Vânia ficou um pouquinho pior, mas nem ela sabia que ela estava tão ruim, né. Mas graças a Deus a gente conseguiu superar. E passamos mais 14 dias, e aí comecei o tratamento e voltei um médico. Aí no novo médico começou o tratamento, e todos os lugares que eu fui, né, para mostrar realmente, né, como foi a obra de Deus, que Deus guardou. Quando eu falava da pressão craniana, intracraniana, né, que chegou a 76, todos falavam, nossa, é um absurdo, é uma coisa que você não tem acontecido nada com você. Inclusive no lugar onde que é feito, né, o exame do líquor, né, que você vê essa pressão. Cheguei lá falando que eu tinha, né, minha pressão chegou a 76, a moça assim, você bateu o recorde aqui, né, porque o último, quem teve acima disso, infelizmente não está mais entre a gente. Então mostra realmente a mão de Deus, né, o cuidado de Deus, e por não ter deixado sequela nenhuma, né? Isso que é obra de Deus. E eu quero glorificar a Deus, eu quero agradecer muito os irmãos, todo carinho, toda forma de carinho, pelas orações, pelo interesse, por estar se envolvendo, por pessoas aqui de outros locais, de outros, até pessoas que muito tempo não falavam, não conversavam, e pelo Instagram, né, acaba tendo contato, né? Eu estava lá no Instagram, de repente um irmão lá de fora dos Estados Unidos falou, oi, você, como que você está? Ele falou, você, tudo bem, quanto tempo, né? E ele falou, estou orando por você. Puxa, foi uma coisa muito gostosa de ouvir, né? Foi uma coisa muito, né, prazerosa, porque você sentir esse carinho, né, da igreja, não só a igreja local, mas a igreja de Cristo, né? Isso foi muito bom, né? Da minha família, da minha esposa, que
mediu os esforços. Ele está cuidando, incentivando, porque ela fortalecendo até hoje, né? Vamos fazer, vamos levantando, né? Vamos se esforçar para melhorar, e ela às vezes é meio reieta, meio chata, mas ela está certa e graças a Deus, né? Estão voltando à atividade. Estou em tratamento ainda, né? Tem muita coisa para fazer ainda, mas estou 100%, mas uns 85%, né? Já está bom. E eu louvo a Deus por isso, né? Eu agradeço a Deus. E tudo isso eu vejo assim desde o começo. Não houve desespero. Não houve desespero. E como o Vidinho falou aqui, caiu bem dentro do que eu já tinha pensado, já tinha falado. É a paz de Deus em tudo isso. Que é impressionante. É impressionante você viver, passar por tudo isso lá, o momento que eu estava aquela dor fortíssima, coisa que assim, do nada, coisa de 4, 5 dias atrás eu não tinha nada, e depois eu estava com aquela dor fortíssima. Mesmo ali, eu tinha segurança em Deus, né? E eu sabia que Deus estava agindo, e essa paz é só Deus que dá, não tem outra paz. Bom, é só quando a gente está, né, junto a Deus, quando a gente está em comunhão com Deus, quando a gente está na presença de Deus, é que a gente tem. Amém? E eu louvo a Deus, agradeço muito a todos, a igreja, a família, né, todo mundo, né, foi muito bom receber o carinho, isso aí incentiva muito a gente, e realmente Deus agiu, louvado seja o nome dele. Amém, glória a Deus. Você pode aplaudir a obra de Cristo? Esse é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Bendito seja o Senhor. Nós vamos orar agora pela nossa nação. Por esse momento que vivemos, temos que permanecer orando pelas famílias, orando pelas que estão doentes, aqueles que ainda não foram vacinados e que foram vacinados, pela economia, pelo nosso governo, que o Senhor possa cuidar de todos nós. Eu vou pedir para o Bael aproveitar e orar, já agradecendo ao Senhor por esse testemunho, mas vamos orar agora ao nosso Deus. Feche seus olhos e permaneça em oração. Pai, nós queremos agora, nesse momento, Senhor, colocar diante de Ti, Senhor, pessoas que estão enfermas, Pai, pessoas que estão passando por esse momento difícil, Pai, que muitas com Covid ou outros problemas de saúde. Pai, a gente sabe que realmente precisam da Tua proteção, do Teu cuidado, precisam, Senhor, de estar sendo curadas, ó Pai, e a mão poderosa de Deus que pode fazer isso, Senhor. Por isso que nós oramos, ó Pai, que o Senhor venha estar agindo, Senhor, irmãos que estão enfermos e irmãos que estão necessitando, parentes próximos, amigos, Pai, pessoas conhecidas, Pai, que o Senhor venha estar intervindo, Senhor, realmente para que venham ser curadas e venham ser sanadas, ó Senhor. Venha, Pai, agir, Pai, nós confiamos em Ti, Senhor, e nós sabemos, ó Pai, no momento difícil da nossa nação, Senhor, muitas vezes, Senhor, a nossa nação está mais preocupada, Senhor, com o poder do que com o povo, Pai. Senhor, tenha misericórdia da nossa nação, Senhor. Nós queremos ver, Senhor, realmente a cura, Senhor, o tratamento, Senhor, para que a nós seja sanado esse problema dessa epidemia no nosso país, para que as vacinas cheguem, Senhor, a todos, ó Pai, e que realmente possam, Senhor, realmente as pessoas serem imunizadas, e que em nome de Jesus, ó Pai, Deus possa agir, Senhor, não de forma que venha querer, ó Pai, os homens achando que Deus está fazendo, levantando homens, não,
Deus possa agir na maneira que Deus achar que deve agir, Senhor. Venha, Pai, operar, Senhor. Venha, Senhor, agir na nossa nação, Senhor. Venha estar com a nossa cidade, dando direção, Senhor, sabedoria às autoridades estaduais, autoridades federais, Senhor. Venha estar agindo, Senhor. Venha governar e dirigir o nosso país. Nós precisamos de Ti, Senhor. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Louvamos a Ti, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Independente dessa tempestade que a gente está vivendo, independente do que está acontecendo na sua vida, quero te falar que existe um Deus que acalma a tempestade. Quando você vê naquela passagem a qual Jesus estava ali, ele estava descansando no barco, e os seus discípulos estavam ali atormentados, preocupados. O que poderia acontecer? Mas a única que pode nos trazer segurança e essa presença, essa paz, ainda continua na palavra da presença de Deus em nós. Só Jesus pode nos dar paz. Vamos cantar um cântico sobre isso. Vitória em teu nome, os feridos
minha história. Bom dia, glória a Deus, louvado seja o Senhor por mais uma manhã que a gente está junto no privilégio de cultuarmos ao Senhor juntos. Culto a gente não assiste, culto a gente cultua, né? A gente participa no Senhor. E você que está em casa, a gente teve um problema técnico durante o testemunho do João Gabriel, acabou caindo a transmissão durante alguns minutos. E eu quero te dizer que foi um testemunho tremendo e nós fomos muito edificados com essa palavra encorajadora daquilo que Deus fez e está fazendo na sua vida. Então eu quero te animar ao final, depois desta reunião que foi retomada, você assistir de novo, pelo menos voltar naquele ponto e ouvir o testemunho, porque com certeza você será tocado e abençoado, como todos nós que estamos aqui no presencial fomos. Graças a Deus por mais essa manhã, uma manhã fria, mas o nosso interior está encalorado com a ação do Espírito Santo em nós. Temos sido muito edificados e a gente quer orar agora por este momento. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco. Obrigado, Pai, porque temos a certeza de que Teu Espírito Santo está nos guiando. Já fomos tão edificados aqui na nossa comunhão presencial, fomos tão edificados no louvor e nesse testemunho lindo. E agora queremos Te pedir que a Tua palavra, Senhor, seja dispensar ao nosso coração e que o Espírito Santo traga revelação. Tantos nós que estamos aqui no presencial, quanto todos os irmãos que estão em casa assistindo, que sejam edificados, Senhor, que a Tua palavra, que é viva e verdade, se torne vida em nós, porque o nosso desejo é agradar o Teu coração, nosso desejo é Te obedecer. E a gente precisa que o Teu Espírito Santo faça essa obra. Senhor, que o rio de Deus flua aqui entre nós, que tenhamos experiências com Teu Espírito Santo, que sejamos avivados interiormente para a Tua obra. Nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nas últimas duas ministrações que nós tivemos, nós aprendemos com Neemias que ele conjugava compaixão com estratégia. E quando soube que a cidade de Jerusalém estava com seus muros derrubados, os portões queimados, ela estava assolada por grande miséria e opróbrio, ele teve uma atitude, ele começou a orar, ele jejuou, ele buscou a Deus e pediu sabedoria e discernimento neste cenário para saber como proceder na sua ação diante de Deus. E ele teve coragem de fazer as perguntas acerca dos dramas do seu povo, lembrando que Neemias sequer havia conhecido Jerusalém, mas ele se identificou com os dramas do seu povo, da sua gente, exerceu compaixão. E a compaixão é uma característica de todo aquele que se diz discípulo do Senhor Jesus. E a gente quer ir um pouco à frente na história, e eu sei que você está lendo o livro de Neemias, já tem gente que está lendo já pela segunda vez esses dias, e eu quero te incentivar a ler, porque você está conhecendo aqui a história. Depois de orar, ele teve muita sabedoria para conversar com o rei, e conseguiu autorização para ir a Jerusalém, conseguiu os recursos para a obra de restauração e conseguiu também proteção para a viagem. E ele foi o reconstrutor desta cidade que havia passado mais de um século debaixo dos escombros. Reconstruiu os muros e os portões da cidade em apenas 52 dias, com escassez de recursos, com oposição dos inimigos e com tremendo desânimo do povo. Ele foi instrumento do Senhor para essa reconstrução.
E a gente vê com isso que Neemias é um tipo de Jesus. A gente fala um tipo, logicamente, porque Jesus é perfeito. Neemias, ele deixa o palácio real ali na Pérsia e vai de encontro às necessidades do seu povo, e ali é usado por Deus na reconstrução da vida das pessoas. Jesus é o Criador que se fez em criatura, deixa os céus e se faz homem, entra na nossa história para reconstruir as nossas vidas, paga o preço na cruz, ressuscita dentre os mortos e hoje é o Senhor, louvado seja o seu nome. E através da sua obra da cruz, quando nos rendemos a Ele, Ele começa a fazer algo novo e vai reconstruindo a nossa vida, dando-nos dignidade. E essa reconstrução é uma reconstrução diferente, ela é de dentro para fora. E Deus vai nos reconstruindo e nos dá a chance de uma vida nova e depois termos a vida eterna. E você que está aqui assistindo, e você que está em casa assistindo e participando também deste culto. É muito importante a sua decisão. Hoje é dia de entrega ao Senhor, hoje é dia de você se abrir a Ele para que Ele possa fazer tudo novo. Porque Deus não faz concertinhos. Deus faz tudo novo em nossas vidas. Louvado seja o seu nome. A reconstrução dos muros de Jerusalém e dos portões foi um trabalho árduo, um trabalho difícil, que exigiu muita perseverança e determinação. Depois de 100 anos de exílio, depois da reconstrução dos muros, havia um desafio maior do que a reconstrução dos muros e portões. Era a reconstrução da identidade do povo de Deus. Quase todo aquele povo havia nascido no cativeiro, no exílio. Já tinham, nesse meio tempo, em mais de 100 anos, hábitos, costumes e cultura, como as outras nações, diferentes daquelas determinadas por Deus. A grande maioria, na realidade, nunca mais tinha ouvido falar da lei de Deus. Por isso que o propósito do muro não era somente ter o muro, era abrigar, era acolher, restaurar a cidadania e identificar que dentro daquele muro habitava o povo de Deus. E hoje, nós, como Igreja do Senhor Jesus, precisamos ter muito claro a nossa identidade. Mesmo num cenário tão difícil como esse que a gente está vivendo, nos desafios que nos são propostos, precisamos ter clara a nossa identidade. E os nossos conceitos de vida, nossos hábitos, nossos costumes, nossa cultura, devem ser aqueles determinados por Deus e não pela sociedade. Por isso, nós estamos estudando e refletindo sobre esta série Reconstrução, baseado no livro de Neemias. E hoje nós vamos falar sobre a reconstrução da identidade. Reconstrução da identidade. E nós vamos ler aqui um trecho de Neemias, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 12. E você que está em casa vai acompanhar aí na tela, e nós vamos aqui no PowerPoint. Eu vou pedir que você coloque em pé para a gente ler em reverência a palavra de Deus. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas, e pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei.
O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maseías. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém e Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maasias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã e Pelaías instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote, o escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair, e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. E os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para comemorar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. Louvado seja o Senhor. Pode tomar assento. Nessa época, Neemias já era governador da província de Jerusalém. E nós vamos falar, o primeiro ponto, já que falamos sobre identidade, vamos falar sobre identidade no reencontro com a palavra de Deus. O povo do Senhor restaurou a sua idade, reconstruiu a sua identidade no reencontro com a palavra de Deus. Eu gosto muito de uma reflexão do pastor Ziel Machado, quando ele fala que a igreja no Brasil hoje enfrenta uma crise de identidade. Como reconstruir a nossa identidade? A igreja precisa se reconhecer como povo de Deus. A igreja precisa se reconhecer como povo de Deus. Mais do que aqueles que assistem reunião, a igreja precisa se reconhecer como povo de Deus. Para isso, a igreja precisa seguir o exemplo do profeta Neemias, reencontrando-se com a lei de Deus. É uma tarefa árdua conduzir o povo ao encontro dessa lei. É uma tarefa árdua hoje o ensino da palavra de Deus, porque é um tempo em que os coachings evangélicos são seguidos e ouvidos por muitos, pregando aquilo que o povo quer ouvir. E a gente vê um pessoal repostando coisas de coachings e pessoas que não têm nada a ver com o cristianismo, porque são palavras agradáveis em relação ao que o povo quer ouvir, diferentes da palavra de Deus. É um tempo em que a experiência pessoal, tipo, ó, Deus me falou, é mais forte do que o ensino nas Escrituras. É claro que Deus fala conosco, mas nunca contraria a palavra de Deus, porque a palavra de Deus sempre nos aponta para a santidade. E santidade é apontar para a vida, santidade é apontar para o conhecer a Deus, santidade é apontar para a vontade de Deus, e porque nos leva a conhecer verdadeiramente a Deus. Você só conhece verdadeiramente a Deus andando em santidade. E esse texto mostra como deve ser o papel da palavra em nosso meio. E eu gosto muito aqui dos comentários do pastor Charles Swindoll, exatamente na sua reflexão do livro de Neemias. Ele fala que a palavra de Deus deve ser lidada adequadamente. Devemos lidar adequadamente com as Escrituras, a considerando como livro de Deus.
Não é um romance, é um livro de Deus. E é interessante que todo o povo ouviu com muita atenção e respeito, com reverência. Quando a palavra começou a ser lida, todos ouviram atentamente e silenciosamente. Silenciosamente. O que estava sendo lido não era um comentário das mídias sociais, nem estava se conversando com as pessoas ao lado, o que iremos preparar de almoço enquanto a reunião está rolando. Não, havia reverência na palavra de Deus. As pessoas estavam concentradas na palavra de Deus, havia envolvimento do corpo, mente e espírito. Eu espero que nesse momento, tanto você que está aqui no presencial, quanto você que está em casa, esteja se envolvendo com a ministração da palavra de Deus, com corpo, alma e espírito. Com corpo, alma e espírito. Isso é muito importante porque o que está sendo ministrado é a palavra de Deus. Nós não estamos aqui simplesmente falando de qualquer assunto, mas sobre a palavra de Deus, e o povo lidava com muito respeito quanto a isso. Segundo ponto, a escritura era lida com propósito. Esdras, que era o escriba, né, que era usado por Deus para restaurar a lei no meio do povo, ele, conforme ia lendo, ele parava junto com os outros levitas e explicava tudo com clareza. E por que Esdras fazia isso? Lembre-se de que o povo havia passado décadas, quase 100 anos no cativeiro. Eles viveram na Babilônia, e ali o idioma era o aramaico. E o livro da lei estava em hebraico. Muitos não entendiam a língua original. Havia uma distância histórica, cultural e linguística. E o povo, nascido no cativeiro, presta atenção, tinha a mentalidade e estilo de vida dos babilônicos. Foram muitos anos ali. Por isso era importante restaurar a espiritualidade e a identidade do povo de Deus. E um assunto que está rolando aí na internet já faz um tempo, em alguns meios evangélicos, é justamente esse. A revelação bíblica é suficiente para nós, hoje, nesse novo normal, em 2021, os escritos bíblicos, eles servem para hoje? E para nós, aqui como comunidade, a gente quer dizer que, para nós, a Bíblia continua sendo a suficiente palavra de Deus e inerrante. Por isso, na ministração da palavra, lógico que nós levamos em conta um livro que foi escrito há 2000 anos atrás. Por isso, é feita essa ponte de compreensão para o texto na nossa realidade, uma contextualização, mas sem nunca perder a essência daquilo que a Bíblia diz. Ela continua sendo a revelação de Deus. Eu gosto muito de um comentário do pastor John Stott, que ele dizia que quando a gente prega a palavra de Deus, devemos fazer com a Bíblia numa mão e o jornal de hoje na outra mão. Hoje seria com o aplicativo das notícias na outra mão. Por quê? Porque, logicamente, a ministração da palavra de Deus tem que ir de encontro às nossas realidades. Aquilo que a gente está vivenciando hoje é toda uma mudança de um contexto histórico, cultural, mas a Bíblia continua sendo a nossa regra de fé e ela é suficiente para os dias de hoje. Ela tem que ser lida com um propósito. E a palavra teve como resposta a obediência. Não adianta nada a gente ouvir a palavra de Deus e sermos refratários a ela. A Bíblia, ela tem que ser colocada em prática em nossas ações. E isso é um desafio numa época de uma cosmovisão distorcida de parte da igreja. E aqui eu quero dar uma dica para você, aqueles que ainda não entraram na nossa plataforma de ensino CCG+, devem fazê-lo o quanto antes, porque ali nós temos vários estudos e lá será a nossa plataforma oficial de ensino. Você vai sempre encontrar material de estudo lá. Então,
Se você não sabe, pede ajuda, mas é importante você fazer o seu login e entrar nessa plataforma de ensino CCG+. E ali tem uma palavra que foi dada na aula inaugural sobre cosmovisão bíblica. Grande parte do chamado povo de Deus não interpreta a sua realidade, a sua cultura, os seus relacionamentos, a sexualidade, as relações a partir de um fundamento bíblico. Cosmovisão é a maneira como você vê o mundo. Todos nós temos uma cosmovisão, mas é importante que a nossa cosmovisão seja bíblica. Ninguém pode falar, eu não tenho nenhuma. Tem. Você tem. Às vezes você não sabe que tem, mas você tem. Todo mundo tem uma maneira de enxergar o mundo de acordo com a sua formação, com a sua criação, com os seus valores. E hoje, a formação da cosmovisão de alguém é muito influenciado, principalmente o pessoal da nova geração, pelos youtubers, que são os pensadores atuais, né, os artistas. E a igreja tem que ir exatamente na contracultura disso. Porque a contracultura, o nome cultura vem de culto. O que você cultua é o que você adora. E se você tem uma cultura que não é a cultura cristã, significa que você está adorando algo que não é Deus. Particularmente esse mês, nós tivemos um verdadeiro bombardeio nas mídias sobre a ideologia de gênero, inclusive com comercial, com uso de crianças, numa imposição de um pensamento de quem tem o domínio das mídias. E é muito importante ter uma cosmovisão bíblica sobre a sexualidade. A cosmovisão bíblica de sexualidade não leva ao ódio, não leva à homofobia, não leva a desprezarmos as pessoas, mas ela nos dá uma centralidade da vontade de Deus. E, em particular, hoje, a influência dos professores, dos colegas, das mídias sociais, acaba sendo muito grande. E quem não tem um entendimento bíblico, quem não tem uma cosmovisão bíblica, acaba tendo uma distorção nos seus valores. E isso traz confusão. E quando somos seguidores de Jesus, a compreensão que nós temos do mundo, dos valores do mundo, altera radicalmente a nossa visão de ver o mundo e a sociedade. Quando nos entregamos a Jesus, nós temos uma outra maneira de conduzir a vida. Temos agora novos princípios, novos valores, novos paradigmas. Então, aquele famoso argumento, o importante é que a pessoa seja feliz. Isso, biblicamente, é furado. Isso não é uma cosmovisão bíblica. Porque a verdadeira felicidade você não encontra em você mesmo no seu estilo de vida. A verdadeira felicidade se encontra quando estamos centrados na vontade de Deus. A vontade de Deus nos faz felizes. Por isso a palavra conversão vem da palavra metanoia, que é mudança de mente. E a Bíblia sempre nos fala para renovarmos a nossa mente. Constantemente tem que ser renovada a fim de experimentarmos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a sua mente não é renovada, você fica com a cosmovisão do mundo e nós precisamos da cosmovisão bíblica. E a palavra de Deus em nós deve gerar mudança em nossa maneira de pensar e o nosso estilo de vida em relação à geração que vivemos em nossa sociedade. E presta atenção. Se isso não acontece, se não temos uma cosmovisão bíblica, corremos o risco de nos tornarmos religiosos de finais de semana. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou como discípulos a vivermos de uma maneira diferente e sermos agentes de transformação na sociedade. Por isso, precisamos estudar a palavra de Deus, tanto no individual quanto no coletivo. Por isso, você deve ter seu tempo devocional. Por isso que nós estamos aqui todos os domingos ministrando. Por isso, temos plataforma de ensino. Por isso, nós queremos o crescimento da palavra de Deus. Mas eu te pergunto, qual a sua atitude em relação às Escrituras? Qual a sua atitude em relação às Escrituras?
Talvez você esteja ouvindo a palavra de Deus agora, e você em casa também, mas já está filtrando. Isso eu quero, isso eu não quero. Alguns já são refratários. Esse assunto quero, esse assunto não quero. E já ficamos armados em relação à palavra. Aliás, se começar a demorar muito, o pessoal começa a ficar meio incomodado, porque aquele macarrão que nós vamos saborear daqui a algumas horas começa a vir na nossa mente. Ou você em casa já começa a ficar meio aflito para levantar e cuidar do almoço. E eu quero te dizer que o povo ficou atento, ouvindo a palavra de Deus por 6 horas. 6 horas. E o texto mostra unanimidade do povo, querendo buscar a palavra de Deus, em contraponto ao fato de terem passado todo esse tempo longe do Senhor. O povo ouviu 6 horas, não porque eles eram legaizinhos, mas porque eles tinham fome de Deus. Queriam Deus, desesperadamente Deus, reconheciam. Misericórdia, ficamos anos sem ouvir a lei de Deus, a gente precisa da lei de Deus. Presta atenção no que eu vou te falar. Você aí de casa, olha só. Hoje em dia, o buffet evangélico na internet é enorme. Você encontra muita coisa boa e encontra coisa que não é boa. Da gente fazer o kit evangelho. Nessa área, eu gosto de ouvir aqui o pessoal da comunidade. Mas já nessa área aqui, eu não gosto que eles falam, não. Eu quero ouvir o que o pastor X fala. Nessa outra área, o que a missionária Y fala. Na outra lá, o que a titia tal fala. E sabe o que a gente faz? O nosso kit evangelho. E se você forma o seu kit evangelho, a sua expressão, o seu crivo, a palavra de Deus que você está lendo é simplesmente uma projeção de você mesmo. Do que você quer, do que você adora. E não a palavra do reino de Deus, porque você adapta segundo a sua conveniência. Qual a sua atitude em relação às Escrituras? Diz que o povo chorava de arrependimento ao ouvir a lei de Deus. Era aquela comoção, e as emoções vinham ao descobrirem a sua necessidade e realidade espiritual. O povo chorava. Isso produziu quebrantamento. O reconhecimento da sua condição pecadora produziu quebrantamento. E o quebrantamento produziu avivamento. Eu te pergunto nessa manhã, você tem chorado, reconhecendo áreas na sua vida serem transformadas por Deus? Eu te pergunto, seu estudo e escutatória da palavra resultam em vida transformada? O que você escuta fica na sua mente e coração, através do Espírito Santo, naquela santa incomodação, para produzir em nós mudança? Ou você escuta como mais uma reunião, como algo mais legal, interessante, e isso não tem nenhum tipo de aplicação na sua vida? E isso acontecia com o povo de Deus. O que eu quero te dizer é que eu tenho consultado vários pastores, do Conselho de Pastores aqui do Brasil, irmãos pastores de fora, e o que tem acontecido é que durante todos esses meses, desse cenário difícil de pandemia que estamos vivendo globalmente, é que muitos têm esfriado os seus corações. Um esfriamento espiritual de muitos. Por isso a gente precisa de um reavivamento espiritual, fruto de um quebrantamento. Qual tem sido a qualidade do seu tempo devocional? Ninguém consegue produzir um avivamento, somente Deus. E sabe o que aconteceu quando o povo reconheceu o seu pecado e se quebrantou diante de Deus?
diz o versículo 12: Então todo o povo saiu para comer e beber, repartir com os que nada tinham preparado e para comemorar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. O Espírito Santo traz revelação. Passamos a ter um novo entendimento da vida. A palavra se torna a nossa bússola, o nosso norte. A restauração da identidade fez o povo celebrar. Saíram para uma festança tremenda, um forró santo, aquela alegria, repartindo comida entre todos. Era aquela celebração, porque agora havia a graça de Deus, a revelação. Eles entendiam que a palavra de Deus diz: havia restauração da identidade. Quando a gente tem a identidade como cristão restaurada em nossa vida, traz alegria, como diz o versículo 10, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais. Eu gosto agora desse pedaço da tradução da Revista Atualizada, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Vamos repetir? A alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor não é porque está tudo bem, porque a nossa conta bancária está tranquila, está tudo em paz, não estamos tendo problema em nosso país, em nossa família. Não, claro que não. Mas a nossa alegria vem porque o Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E um segundo ponto que eu queria ver com os irmãos é a restauração na identidade, no propósito de povo de Deus. Identidade no propósito de povo de Deus. Esse é o segundo e último ponto que veremos. O povo foi restaurado na sua identidade de propósito. Esse cenário que nós estamos vivendo nesses últimos meses acabou levando muito a um reducionismo da visão do nosso propósito como povo de Deus. Claro que é muito importante a gente assistir reunião, participar de reunião, como a gente está fazendo agora. Mas vamos lembrar que a gente está cultuando. E culto a gente não assiste, culto a gente cultua. E não podemos pensar que a nossa participação como igreja é somente essa. O João Gabriel falou muito bem aqui no seu testemunho, o agradecimento do cuidado, do interesse, das orações, de coisas gostosas que eram enviadas para a casa dele, das mensagens. Isso é ser igreja. E você tem ouvido vários testemunhos de irmãos que têm falado a mesma coisa. Precisamos ter cuidado com essa redução da relação orgânica com a igreja. A gente, presta atenção, não se vê como recursos para ser usado no reino através da igreja. Presta atenção, você é um recurso de Deus para a igreja. Exatamente você. Pega aí, você, com esse corpo de carne, osso, pele, gordura, exatamente você é um recurso para ser usado no reino através da igreja. É mais do que assistir a reunião. Deus quer te usar para abençoar a vida de outros. Deus quer te usar. Porque igreja não é lugar. Igreja somos nós. Nós somos a igreja. Deus quer nos usar exatamente com esse propósito. E se você vê algo que não está bem, se você tem esse discernimento para perceber, pronto, você pode orar por isso e ser resposta a esta oração. Você pode ajudar, você pode abençoar. É o privilégio de participar, implica na responsabilidade de prover também na necessidade, de ser resposta ao problema. Isso é o exercício maduro dos dons espirituais. Por exemplo, se eu estou aqui, e lógico que eu reconheço que nós, como igreja, todos estamos em obras, e se todos estamos em obras, sempre nós precisamos, logicamente, avançar. Mas, Senhor, quais são os sinais da Tua presença aqui? Eu, logicamente, diminuí bastante a frequência
desde o início da pandemia, mas constantemente estive ministrando na minha vida em inúmeros lugares. E uma postura que eu aprendi desde o início não era assim: eu cheguei aqui para trazer agora a palavra reveladora nova de Deus. Não. Eu chegava orando: Senhor, quais são os sinais da tua presença aqui? O que o Senhor já está fazendo neste lugar? Porque Deus está fazendo. E me colocava exatamente como instrumento de Deus para continuar aquilo que Deus já estava fazendo. E quando a gente tem essa postura, quais são os sinais da tua presença aqui, o que o Senhor está fazendo aqui, isso nos livra da posição infantil de ficar fazendo comparação com outros lugares. Ah, mas em tal lugar faz isso, tal lugar faz isso, tal lugar faz isso. Em cada um dos lugares Deus está agindo e está manifestando a sua presença. A questão é a conscientização da identidade e propósito. O que Deus quer de mim aqui, hoje. Isso é restauração da identidade, isso é agir com maturidade. E esses momentos que estamos vivendo, nesse cenário de pandemia, é fundamental entendermos esse novo mundo. Claro que teremos que reformular algumas coisas, como já estamos fazendo essas reformulações todo esse tempo. E é importante termos essa clareza identitária para entendermos o que Deus quer para nós. Eu te pergunto hoje, para o que você foi chamado por Deus? Todos nós temos dons. Deus te deu, no mínimo, um dom. Com certeza mais. O que Deus quer me usar para isso? E aí nós temos e podemos mudar a forma, mas nunca a essência. Temos uma visão clara, bíblica, de corpo de Cristo. No exercício dos dons. Na igreja estava realmente ligado a amizades, no bolo dos eventos, ia junto, sacerdotes. E a pandemia revelou a qualidade dos nossos vínculos pessoais como igreja. Como eles se efetivaram. Como estamos no cuidado das pessoas. Por isso que é muito importante esses testemunhos, porque mostra que tem gente engajada. Alguns que estão na caverna emocional, mas tem gente engajada, que continua cuidando. A nossa missão como igreja, nesse meio tempo, continua. Eu vou te dizer que a nossa qualidade de vínculos relacionais, a partir do momento em que não pudemos mais ter a mesma dinâmica durante muito tempo, no presencial, ou de grupos, ou de estar mais juntos, ela acabou sendo colocada à prova. E mostrou quem estava realmente ligado, verdadeiramente em vínculos, em conjunturas, ou quem estava indo no bolo das amizades, no bolo dos eventos, ia junto. Quando isso parou, acabou sendo um crivo daqueles que estão realmente vinculados. Ficou mais claro o que é corpo. Isso nos leva, inclusive, ao entendimento do chamado ao serviço. O chamado ao serviço. O que temos em nível individual é para servir no coletivo. Travou aqui, Belinho. Deus me semeou para frutificar na vida de outros. E no plano de Deus, nós estamos juntos dentro desse propósito, como comunidade local. Há uma identidade coletiva, há recursos coletivos. Deus nos colocou aqui para abençoar a outros. Dá uma olhada nessa irmandade mascarada que está perto de você. Você que está em casa, ou chegado, olha aí, tem alguém com você. Senão você olha na câmera. Deus te colocou no corpo para que você frutifique na vida de outros. Está vendo essa irmandade simpática aí que você consegue só ver os olhinhos? Você tem responsabilidade sobre a vida de cada um deles. É a responsabilidade do corpo e a gente tem que estar conectado a essa realidade. Quem fica isolado corre o risco de perder a sintonia daquilo que Deus está fazendo na história.
Porque Deus está escrevendo na história. Deus não está em isolamento social. Deus continua escrevendo na história. Por isso é importante essa consciência da identidade na construção coletiva. Por exemplo, como comunidade, temos traços, temos uma visão, um DNA. Família, entendemos que família faz parte do propósito de Deus. Discipulado, que é formação. Comunhão, relacionamentos. Visão do reino de Deus. Senhorio de Jesus Cristo. Unidade. Evangelho com boas novas e boas obras. Acolhimento em amor. São características da nossa identidade como igreja local. E cada um deve responder a essa pergunta. Deus me plantou nesse lugar? Se você responde sim, abrace a identidade coletiva. E seja uma bênção na vida dos outros, nas características que Deus colocou na sua vida, nos dons que Deus colocou na sua vida. E é importante a gente ter essa identidade clara para cumprir o propósito como igreja. Porque se um membro deixa de cumprir aquilo para o qual Deus o chamou, biblicamente fala que todo o corpo se ressente. Por isso somos corpo, casa, família. Família de Deus. E quem anda isolado, quem não se relaciona, quem fica na sua, perde o propósito coletivo. Assim, essa identidade deve ser valorizada, vivida no coletivo. E se a gente não vive isso no coletivo, presta atenção, perdemos o mover de Deus na nossa história como igreja. Perdemos aquilo que Deus está fazendo. Porque a vida não está aleatória. Deus continua no controle. Ele continua escrevendo a história e quer escrevê-la através das nossas vidas. E num mundo cada vez mais individualista que a gente vive, a igreja tem que andar nessa contracultura. Então hoje, como comunidade, nós temos plena ciência de que há muita coisa a ser reformulada. Temos grandes desafios. Estamos passando por muitas coisas e temos grandes desafios. Estamos passando por lutas e sabemos que temos grandes desafios à frente. Mas presta atenção, eu faço parte daquele grupo que iniciou a comunidade. O mesmo Deus que esteve conosco no início, em 1982, é o mesmo Deus que está conosco hoje, que nos capacitará a continuar adiante, levando a tocha acesa. Essa é a nossa certeza, é a nossa identidade como o povo de Deus. Vamos orar? Senhor, queremos agradecer porque somos teus filhos. Temos a identidade de filhos de Deus e o Senhor nos colocou na igreja do Senhor Jesus, povo escolhido de Deus, e nos colocou aqui, Senhor, como comunidade, como igreja local. E, Senhor, é a mesma paixão que começou em 1982, é a mesma paixão que continua queimando em nossos corações. Num mundo diferente, mas o mesmo Deus dentro da gente. Porque sempre foi o Senhor quem nos moveu. Foi a paixão pelo Senhor quem nos moveu a nos envolvermos na obra, sabendo que o nosso chamado é para estarmos com o Senhor e a tua obra nós somos enviados. Então, como resultado desse chamado, desse relacionamento, nós fazemos a tua obra e continuamos fazendo com paixão, com amor, porque o nosso interesse é que o Senhor se agrade sobre todas as coisas. Queremos manter a tocha acesa, Senhor, nesse mundo de tantos desafios. Queremos, como igreja, no mundo cada vez mais em trevas, sermos a tocha acesa, mostrando o fogo de Deus aqui entre nós. Queremos fazer a diferença. Para isso o Senhor nos chamou. Dá-nos, Senhor, esse mesmo sentido, esse mesmo propósito. Restaura a nossa identidade como igreja. Restaura a nossa identidade na influência da palavra de Deus em nós. Não queremos ser levados, Senhor, por esta cultura do mundo.
queremos ser levados pela cultura bíblica. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Terminando, só quero lembrar que já haviam se passado 130 anos que os muros de Jerusalém haviam sido derrubados. 130 anos. As pessoas que moravam em Jerusalém abriam a janela e sabe o que eles encontravam todos os dias? Entulho. Se acostumaram a ter o muro derrubado, se acostumaram com aquele entulho. O entulho fazia parte da paisagem, eles não viam mais o entulho como problema. Neemias é usado por Deus para permitir que o povo enxergasse a realidade e assim buscasse a restauração. Hoje a gente corre o risco de se acostumar com muros caídos em áreas estratégicas da nossa vida. Acostumarmos com o entulho. Faz parte do cotidiano. Muros caídos na nossa espiritualidade, muros caídos em nossa vida familiar, muros caídos em nossos relacionamentos interpessoais como igreja. A gente acabou se acostumando com isso e não vê nisso um problema. E o que muda a história é gente que tem essa postura de Neemias, gente que ora, que toma ação, que faz acontecer e que não tem medo de enfrentar os desafios. Existe a necessidade da restauração. Existe alguém interessado nisso. Não nos acostumemos com os muros caídos. Não nos acostumemos com essa visão de entulho. Então, no próximo domingo, nós vamos continuar a série falando sobre restaurando a visão. Vamos orar? Olhe um para o outro. Olhe um para o outro. E repete comigo que a graça e a alegria do Senhor Jesus, a paz e o amor de Deus, nosso e a identidade de igreja e a restauração esteja sobre as nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre a nossa comunidade e sobre toda a igreja de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Um domingão e uma semana abençoadíssima em nome de Jesus. Aleluia.